Você já se dedicou tanto a algo, torceu tanto, orou tanto, e mesmo assim a porta fechou na sua face. Um emprego que parecia perfeito e não deu certo. Um relacionamento em que você apostou tudo e terminou. Um projeto que você construiu com tanto cuidado e desmoronou. Uma oportunidade que parecia ter sido feita para você e escorregou pelos dedos na última hora. E aquela sensação que ficou depois. Aquela mistura de confusão, de decepção, de cansaço de tentar entender onde você errou ou porque Deus permitiu que aquilo não funcionasse. Se você já passou por isso ou está passando agora, eu preciso te dizer algo hoje que pode mudar completamente a forma como você enxerga as portas que se fecharam na sua vida. Deus não fechou aquela porta para te punir, Ele fechou para te proteger. E às vezes, a maior misericórdia de Deus na sua vida tem o formato de um não. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa palavra já está tocando o seu coração agora, nesses primeiros momentos, deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma palavra de fé. Todo dia tem uma nova mensagem esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa palavra porque ela foi preparada especialmente para você. Existe um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, em que Jesus se apresenta com uma descrição específica. Ele diz: o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Repara nessa última parte. O que fecha e ninguém abre. Isso significa que quando Deus fecha uma porta, nenhum esforço humano vai conseguir abrir de volta. E isso não é crueldade, é soberania, é proteção. É um pai que enxerga o que o filho não consegue ver e age com base no que ele sabe, não no que o filho está sentindo naquele momento. Nós avaliamos as portas da vida pelo que enxergamos por fora, pelo quanto queremos entrar, pelo quanto aquela porta parece certa para nós. Mas Deus enxerga o que está do outro lado. Ele sabe o que aquela porta esconde, sabe o que te esperaria lá dentro. E às vezes, a maior prova de amor de um pai é dizer não para o filho que está pedindo algo que vai fazer mal, mesmo que o filho não entenda na hora. E tem uma coisa importante que a gente precisa entender sobre as portas fechadas de Deus. Ele não fecha uma porta sem ter outra em mente. A palavra de Deus nunca apresenta o fechamento como o final da história. Apresenta como redirecionamento. Como o início de um novo caminho que a gente ainda não consegue ver porque está de costas para ele, olhando para a porta que fechou. O problema é que a maioria das pessoas passa tanto tempo olhando para a porta fechada, tentando entender o porquê, sofrendo pela perda, questionando Deus, que acaba não enxergando a porta nova que ele já está abrindo logo atrás. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, Eis que faço uma coisa nova, está prestes a brotar. Não a percebeis. Deus estava dizendo para um povo que só conseguia olhar para o que havia passado, para de olhar para trás. Eu estou fazendo algo novo. E se você continuar de costas para o novo, olhando para o que fechou, você vai perder o que está sendo aberto agora. Pensa no que aconteceu com o apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias, registrado no livro de Atos capítulo 16. Paulo e sua equipe estavam viajando e tentaram entrar na região da Ásia para pregar o Evangelho. A Bíblia diz simplesmente, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Uma porta fechada por Deus. Depois tentaram ir para a Bitínia. E o Espírito de Jesus não os deixou. Outra porta fechada. Imagina a sensação. Você está fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer, tentando servir, tentando avançar, e as portas continuam fechando. Mas então veio uma visão. Um homem da Macedônia pedindo ajuda. E Paulo imediatamente mudou de rota e foi para a Macedônia. E foi lá que Lídia foi convertida, que a jovem escrava foi libertada, que Paulo e Silas foram presos, cantaram,
e causaram o terremoto que abriu as prisões. Foi lá que o carcereiro e toda a sua família foram salvos. Se as portas da Ásia e da Bitínia não tivessem fechado, nada disso teria acontecido. A porta fechada foi o que direcionou Paulo para onde Deus realmente precisava dele. E pensa também na história de Ruth. Ruth era uma mulher moabita que havia perdido o marido. Ficou viúva, sem filhos, numa terra estrangeira, sem perspectiva. Todas as portas que ela conhecia pareciam fechadas de uma vez só. A sogra Noemi tentou mandá-la de volta para a família dela, dizendo que não havia mais nada a oferecer. Uma porta fechada atrás da outra. Mas Ruth tomou uma decisão que mudou tudo. Ela disse a Noemi: onde tu morreres, morrerei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E foi exatamente nesse ato de fé, de ir em direção ao desconhecido após tantas portas fechadas, que Ruth foi parar no campo de Boaz. Um homem de caráter, de posses, parente próximo de Noemi. E Ruth se tornou a esposa de Boaz, foi incluída na linhagem de Davi e está registrada na genealogia de Jesus Cristo. A mulher que havia perdido tudo, que havia visto todas as portas fecharem, foi redirecionada por Deus para o maior destino que ela poderia imaginar. Nenhuma das portas que fecharam impediu o propósito de Deus para a vida dela. Então eu te pergunto hoje, qual é a porta fechada que você ainda está olhando? Qual é o não de Deus que você ainda está tentando transformar em sim na força da sua vontade? Qual é a perda, a oportunidade que não veio, o relacionamento que terminou, o emprego que não deu certo, que você ainda está carregando como se fosse uma sentença sobre a sua vida? Eu preciso te dizer com toda a certeza da palavra de Deus que aquela porta fechada não foi um engano. Não foi descuido, não foi punição, foi proteção, foi redirecionamento. Foi um pai que enxergou o que você não viu e agiu com base no amor que ele tem por você. E agora há uma pergunta mais importante do que por que aquela porta fechou. A pergunta é: para qual porta nova eu preciso virar os olhos agora? Porque enquanto você está de costas para o futuro, olhando para o passado que fechou, Deus está abrindo algo na sua frente. Algo que só se tornou possível porque aquela porta fechou. E Ele está esperando que você vire. E eu sei que soltar uma porta fechada é difícil. Especialmente quando você investiu muito naquilo. Quando você orou por aquilo. Quando você acreditou que era o caminho certo. Soltar e confiar que Deus sabe o que está fazendo é um dos maiores atos de fé que existe. E é exatamente isso que eu quero que a gente faça juntos agora. Quero que você leve para Deus aquela porta que fechou e que você ainda não conseguiu soltar de verdade. Quero que você entregue a dor da perda, a confusão do não entender, a saudade do que poderia ter sido. E receba no lugar disso a paz de quem confia no arquiteto da sua história. Fecha os olhos por um momento. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E vamos juntos agora colocar tudo isso nas mãos de Deus. Daquele que fecha e ninguém abre. Daquele que abre e ninguém fecha. Daquele que conhece cada porta da sua vida e sabe exatamente o que está fazendo com cada uma delas. Quebra agora todo o espírito de amargura que pode ter se instalado por causa das portas fechadas. Quebra o ressentimento com Deus por não ter respondido como essa pessoa esperava. Quebra a desconfiança que as decepções foram plantando no coração dela. Que toda raiz de mágoa, por causa dos nãos de Deus, seja arrancada agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que as portas que o Senhor fechou na vida dessa pessoa foram fechadas por amor. Que cada não do Senhor foi uma proteção que ela talvez nunca saiba o tamanho. Que o redirecionamento que parecia perda estava, na verdade, apontando para algo muito melhor do que ela imaginava. Renova a esperança dessa pessoa agora. Vira os olhos dela das portas fechadas para as portas que o Senhor está abrindo. Que ela consiga enxergar com os olhos da fé o novo caminho que o Senhor está preparando. O novo começo que só se tornou possível porque aquela porta fechou. A nova história que só existe porque o Senhor disse não àquela que ela tanto queria. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está
Entra nesse coração que ainda está preso a uma porta fechada. Entra nessa dor, nessa confusão, nesse não que ainda dói. E traz o conforto que só o Senhor pode dar. A certeza de que Deus está no controle. A paz de quem sabe que o arquiteto não erra. A esperança de quem já entendeu que o melhor está na porta que está sendo aberta, não na que fechou. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora repete comigo, no fundo do seu coração, bem devagar. Eu confio nas portas fechadas de Deus. Cada não que Ele deu foi proteção. Cada porta que fechou foi redirecionamento. Eu solto o que fechou e viro os olhos para o que está sendo aberto, porque Deus que fecha também abre. E o que Ele está abrindo para mim é melhor do que o que eu estava tentando entrar. Que a paz venha sobre você agora. Que a leveza tome o lugar do peso. Em nome de Jesus. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse coração que ainda está preso a uma porta fechada. Entra nessa dor, nessa confusão, nesse não que ainda dói. E traz o conforto que só o Senhor pode dar. A certeza de que Deus está no controle. A paz de quem sabe que o arquiteto não erra. A esperança de quem já entendeu que o melhor está na porta que está sendo aberta, não na que fechou. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora repete comigo, no fundo do seu coração, bem devagar. Eu confio nas portas fechadas de Deus. Cada não que Ele deu foi proteção. Cada porta que fechou foi redirecionamento. Eu solto o que fechou e viro os olhos para o que está sendo aberto. Porque Deus que fecha também abre. E o que Ele está abrindo para mim é melhor do que o que eu estava tentando entrar. Que a paz venha sobre você agora. Que a leveza tome o lugar do peso. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando com você sobre aquela porta que fechou e que você ainda estava carregando, escreve nos comentários. Confio nas portas fechadas. Escreve como um ato de fé. Como uma declaração de que você escolhe confiar no Deus que fecha e que abre, mesmo sem entender tudo. Escreve para que outras pessoas que também estão sofrendo por portas fechadas vejam e sejam encorajadas. E se você conhece alguém que está arrasado por uma porta que fechou, que está sem entender o porquê de um não de Deus, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente a palavra que ela precisava para soltar e confiar de novo. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas. E lembra sempre, o não de Deus nunca é o fim. É o começo de algo que só Ele consegue enxergar agora. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para confiar em cada porta que Ele fecha. Até o próximo vídeo. Fique em paz.